Lima Santos, boa noite, Johnny Costa. Hoje aqui estamos com a nossa live, né, da noite. Estaremos falando aqui de educação e cultura. E tudo a ver, né? Educação e cultura. E, desde já, agora fica aí a apresentação e o boa noite de Welber Santos, depois Johnny Costa. Boa noite, Welber. Hoje meu boa noite é com música. Saudar todos os internautas. Agradecer a Johnny Elson, agradecer a Jorge por essa oportunidade da gente estar aqui. Hoje vai ser um papo musical. Nós estamos falando de cultura. A primeira beleza. Serra Preta baixa grande, meu camisão. Serra Preta baixa grande, meu camisão. Nós vamos falar muito hoje de Sodré, Verlando Gomes, nossos artistas, Paraíba do Acordeon. Mas nós vamos expandir muito mais ainda, para esse Brasil, para esse mundo afora. Que relação é essa aí? Cultura e educação, né, seu Jones? Pois é, Binho, cultura e educação, tudo a ver, né? Nesses tempos de coronavírus. Boa noite, seu Binho, que felicidade você com violão, para alegrar um pouco mais, né? Esse momento crucial da gente, né, Binho? Tá? Ai, ai. Mas deixa eu te perguntar, Binho, o que é cultura e o que é educação? As duas coisas são a mesma coisa, a mesma ladainha ou tem diferença, Binho? Epa, começou bem. Tem que saber, né, Binho? Eu diria que a educação está contida no processo cultural. Né? Se a gente tomar aquele primeiro conceito que eu trabalhei aqui no primeiro encontro, onde eu disse, vou repetir, porque sempre vão ter novas pessoas, né? O conceito de educação, de que é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Isso é um conceito de Paulo Freire. Ora, se eu coloco sentido em cada ato cotidiano, a cultura, obviamente, que vai impregnando outras visões de mundo, outros sentidos a cada ato, isso também é, por si só, um fator educacional. Então, cultura e educação estão completamente andando de mãos dadas. O detalhe é o seguinte, é que a gente precisa diferenciar entre a cultura escolar, ou a educação escolar, e a educação informal, vamos dizer assim, que acontece no cotidiano. Para que a gente não precise, não jogue toda a responsabilidade dos processos educacionais só e somente só dentro da escola. Então, por exemplo, Johnny, jogar papel na rua. Você come ali um geladinho, um pastel, seja lá um sonho, e pega o papel e joga na rua. Precisa da escola para estar lhe ensinando isso aí? É verdade. Você quer numa fase adulta? Não, uma criança, tudo bem, a escola e os pais, não só a escola. E isso vai se refletindo exatamente nos modos de viver, de conviver, o que a gente vai chamar lá na frente de cultura. O que é a cultura? É um modo de você enxergar o mundo, é um modo de você viver no mundo, é um modo de você agir. Então, o cidadão que pega um papel, ou como agora está chegando aí nosso São João, o período, né? Do milho, e vai comendo milho, pega o sabugo de milho e joga no chão assim naturalmente. Né? Então, se isso ele faz de forma natural, ele já incorporou esse comportamento na sua cultura. E isso é terrível. E graças a Deus, a cultura se muda, né? Se muda através da educação formal, mas também da educação informal, através dos meios de comunicação e através também de uma força interna de cada indivíduo. Verdade. Ô, Binho, você me lembrou de uma coisa interessante. Uma vez eu estava na praça, né? E tinha um senhor com um papel, acho que o povo picolé ia jogar, né? Eu falei, senhor, o senhor tem que jogar no lixo. Ele falou, é da sua conta? Rapaz, é complicado. É verdade.
Faz parte da cultura, não é, Bill? Tudo isso, né? Às vezes os pequenos atos nossos que não Pequeno nascem tá. necessariamente na escola, né? A gente já leva um pouco dessa cultura que a gente aprende, da limpeza, do respeito, né? Não é, Bill? É verdade. Uma vez, aproveitando a oportunidade que você me deu aí, eu estava aí sentado num banco que tinha em frente quase tinha a igreja da Matriz, e do Uhum, lado assim, em frente à casa do seu Armênio, pronto. uhum. E ali tem um estacionamento, né, no meio Isso. da praça, e uma vaga para deficientes. Estava eu, nosso mestre Renaldinho, né? E um rapaz chegou, um senhor já estacionou o carro na vaga para deficiente. E aí Renaldinho questionou, né? Disse, senhor, o senhor é deficiente? Aí ele, basicamente essa resposta que a gente recebeu. E você agora é guarda? Aí Rapaz, quando o Renaldinho rapaz. questionou mais, disse, não sou guarda não, mas isso aí é vaga para deficiente e tudo mais. Que ele ficou sem chão, aí levou para o caso da amizade, disse, rapaz, eu lhe conheço. Aí Reinaldo disse, não tem nada a ver não, eu lhe conheço também. Eu quero saber por que o senhor botou o carro. E aí ele ficou sem jeito e foi e tirou. Mas, ou seja, quando esses comportamentos eles passam a se tornar naturais, aí é o grande problema. Quando você faz por descuido, né, que todo mundo dá um deslize aqui e ali, é uma história. Mas quando você internaliza isso como natural, aí você já incorporou na sua cultura, e uma cidade que começa a incorporar determinados comportamentos, é por isso que se fala da questão que precisa se investir, se trabalhar na questão cultural ou a cidade educadora, para que ela própria, as pessoas próprias, uma com as outras, vá se autoeducando e formando uma cultura mais elevada, vamos dizer assim. Ô, Binho, antes de Jorge falar, é uma coisa mais importante que a outra ou não? Hum, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Quando você trabalha, no caso da educação formal, nas escolas, né, desenvolve um currículo, eu vou até falar um detalhe sobre isso aqui, desenvolve um currículo e que incorpora as manifestações culturais dentro deste currículo escolar, veja que elas trabalham de forma conjunta. Não tem essa distinção de um ser superior ou inferior. Até porque o conhecimento, Jones, de certa forma, ele vem junto. Verdade. Só que a escola, de forma didática, aí não vou mexer nisso, mas é resultado do nosso processo histórico, ela dividiu o conhecimento. Então, ela tem a aula de matemática, de física, de química, português, redação, tarará, mas o conhecimento, na verdade, ele é uno. Não é? Então, se divide só por questões didáticas. Então, não pode. Dois processos, como educação e cultura, eles jamais estão separados e nenhum é mais superior do que o outro. Eles caminham no mesmo patamar, porque trabalhando questões culturais, você está trabalhando também questões da sua própria formação, de sua própria educação. Ok, Jorge. Pois é, então estamos aqui essa noite com o Elber Santos, né? Ele que é pedagogo, é mestre em educação, produtor cultural. E hoje o tema aqui é educação e cultura, né? E desde já mandamos aqui o nosso boa noite para Clodoaldo Mascarenha, que ele está falando aqui, boa noite aos amigos. Isso mesmo, Binho, escola ensina, família educa. E a Nalva Guzmão, que é nossa parente, a Nalvinha, Binho, tá mandando aí um boa noite também, né? Binho, de educação e cultura, você é o mestre. Que saudade de seu pai. Me deu agora, você é a cópia. E falou que. E Jorginho, como tá diferente, saudade. Pois é, Nalvinha. Tô mais gordinho e carequinha. E também o nosso boa noite, né, aos internautas aí do Ipiracity, mandar um boa noite também para a Nai, que está aí também acompanhando a nossa live aí, ela que sempre está acompanhando também direto, né, nossas lives aqui do Ipiracity. E essa cultura, Binho, reforçando, né, a cultura de Pirá, que é uma cultura forte, né, principalmente
no samba de roda, como bem frisou Verlando semana passada aqui. Será que tem como dissociar essa cultura da educação? Não, eu queria, antes de responder objetivamente essa pergunta, me veio uma lembrança aqui que me remete a essa questão cultural. A minha experiência que eu tive, pouca, né? Em passagem pelos Estados Unidos, passei apenas 2 meses, se não me engano, né? E o que é que me chamou a atenção, né? Aí na cidade onde Jorge mora, Sterling Heights, né? No norte de Michigan, né? Frio pra caramba. O que é que me chamou mais a atenção? Não foram prédios suntuosos. Eu conheci, por exemplo, o Museu da Ford, uma coisa espetacular, genial, aquilo que é uma coisa super interessante, que é um museu, é um registro. E para quem não sabe, por exemplo, no Museu da Ford é onde tem um programa no canal History, né? Toda semana passa, baseado lá, gravado lá, inclusive no Museu da Ford, que conta a história de todo o automóvel. E para contar a história do automóvel, vai mexer nas questões políticas, sociais, econômicas, culturais dos Estados Unidos. Veja a importância de um museu. Né? Mas o que me chamou mais a atenção não foi nada disso. Fiquei emocionado, obviamente, mas o que me chamou a atenção foram os pequenos gestos de não ver um papel no chão. Toda hora onde você entrava, qualquer dos lugares, era bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Está precisando de alguma coisa? Né? E da minha dificuldade, que eu sou praticamente analfabeto em inglês, né? E fui uma vez no mercado, me passando lá, e o cara, na maior paciência, não se preocupe. Né? Aí pegou o celular, vamos ver aqui para a gente ir traduzindo e tal. O aspecto cultural que me chamou mais a atenção foi o comportamento das pessoas para com o outro. E para com o outro é não sujar as ruas, não entupir os bueiros e depois reclamar do poder público. Isso é ação cultural. E aí vai mais de cada um, de cada indivíduo. Então, essa experiência, para mim, foi extremamente assim, riquíssima, riquíssima. E aí, por conta disso, Jorge, é que não dá, só repetindo, não dá para distinguir entre processos educativos e processos culturais. E eu quero, inclusive, propor aqui para vocês que, ao final, né, eu diria até para fechar a minha fala, eu gostaria de apresentar algumas sugestões de ação concreta, para que a gente também não fique naquela, só está teorizando ou fazendo alguma crítica tal. Gosto de falar e apresentar algumas soluções possíveis, nada demais, nada fora do comum, tudo no campo da educação e da cultura. Entendi. Tá certinho, Binho. Agora, Binho, você não acha que. Johnny Binho, Costa. falando em cultura, né, e educação, se a gente for analisar bem, o Brasil já teve melhor com relação à cultura, né? Em Pirá, por exemplo, a gente sempre cita, eu me lembro muito, isso marcou muito, foi a questão do circo que tinha aqui. Eu me lembro do teatro Mil Faces, que realmente marcou muito, né? Então, esse leque, eu me lembro dos festivais também, que é uma cultura também, a própria filarmônica é uma cultura, a gente não pode esquecer disso, o samba também é a filarmônica também é uma cultura, né? E isso foi se esvaecendo aos poucos, Binho. Parece que não houve uma continuidade, não foi dada uma importância a isso, e a gente vê o que está aí. Às vezes você encontra nada contra, só tudo, não é? Crianças, às vezes adolescentes, cantando músicas que não tem nada a ver com nada. Não é? Isso me preocupa, porque se você coloca uma música, Bill, é uma ordem, ela te ensina, ela te induz. Então é muito perigoso, sabe? Eu vejo que hoje um desgaste cultural no Brasil muito grande, se banalizou essa história de cultura, se deixou, por exemplo,
a gente vai ouvir uma música, e se a música for antiga, alguém diz, você está ouvindo coisa velha. Aí você começa a ouvir a atualidade, e na atualidade a gente não consegue identificar os traços culturais que a gente conseguia identificar um tempo atrás, né? Está muito banalizado. Eu queria dizer para os internautas que eu vou ter como referência, obviamente, a maior parte da minha fala é a cidade de Pirá, né? Mas que toda a discussão que a gente fala que pode servir para qualquer outra cidade. Nós estamos falando de aspectos culturais que reflete aquela identidade de cada local. E aí Johnny levanta uma questão muito interessante sobre Ipirá especificamente, e é preocupante. É muito preocupante. Isso. É muito preocupante porque você cita aí, nós estamos falando, vou pegar um aspecto. Hoje se comemora a colocação do asfalto na cidade como um grande feito dos últimos anos da história. Nos anos 80, para a juventude que não sabe, inclusive, anos 80, né, foi colocado asfalto ali do contorno da prefeitura, né, até o estádio municipal, nos anos 80. Para a gente que viveu isso, o asfalto estaria até ultrapassado nessa lógica, né? Não tem nada de novidade, tal. Johnny fala sobre o Circo Camisão. Para quem não conheceu o Circo Camisão, ele funcionou ali, hoje, onde é a Motopel. Ali é um circo mesmo, na estrutura de um circo, que era um local, um espaço de formação para as pessoas do teatro. Era um local de shows. Aconteceu, inclusive, os festivais de música. Era um negócio extraordinário que aconteceu na Rua da Quadra e também lá no Circo Camisão, que eram festivais. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Até hoje, por exemplo, eu tenho um colar de pérola, de moedas de 1 centavo, que foi feito por um hippie, né? Que era Theo e Kainan. Eu soube até que um deles faleceu agora, uns anos atrás aí. Theo e Kainan, que cantava a música Pedras Naturais, resistentes na terra, no mundo que não tem iguais. Olha como minha memória tá forte, porque aquilo ali foi vivido intensamente. Eu era criança, menino, mas menino mesmo. Ou seja, nós tínhamos o Circo Camisão, que era um espaço cultural. Nós tínhamos os festivais, que eram eventos produzidos pelo meu amigo Lailton, né, que muito engrandecia a cidade. Você tinha um cinema. Não esqueçamos do Cinema de Miro. Imagine que coisa, nos anos 80, a cidade de Ipirá tinha um cinema, coisa que hoje pouquíssimas cidades do interior ainda têm. E nos anos 80 nós tínhamos. Olha como nós estávamos anos à frente, né? Nós tínhamos ainda, Jones, e o cinema, diga-se de passagem, era um negócio extraordinário. Era uma coisa extraordinária. Aliás, o cinema é uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi em minha vida, né? Porque ele consegue, o cinema, como a sétima arte, né? Ela consegue unir música, fotografia, tudo é no cinema. E ali você criava uma cultura de ir ao cinema, assistir a um filme, e esse filme gerava conteúdo, gerava debate, gerava emoções. Então, quando passou o filme Menino do Rio, eu lembro, né? Meninote, teve que fazer 4, 5 sessões. Aquela praça do campo do mercado, a fila era enorme, porque de tanta gente, então teve que fazer 4, 5 sessões para poder dar conta. E saía todo mundo chorando do cinema. Quando eu estava na fila, eu disse, o que está acontecendo aí dentro? Depois eu fui ver, quando assisti o filme, a emoção do cara que morreu, de Juba, né? E tudo mais. Além de outros filmes, né? Tinha para todos os gostos. O cinema em si era um retrato da nossa cultura. Então, vamos lá. Nós tínhamos o Circo Camisão, os festivais, nós tínhamos o cinema, nós tínhamos gincana, que envolvia a cidade inteira
a Gincana da Independência, né? Nós tínhamos as micaretas, que era uma das melhores do interior baiano. E um detalhe, nós tínhamos, e estava se tentando, e até se reeditar agora, a Semana de Cultura de Ipirá, que para mim é o maior evento cultural, um dos maiores eventos culturais do estado da Bahia. Chegou a sair, inclusive, para quem não sabe, saiu no calendário cultural do estado. Não sei se Jorge e Johnny lembram que o estado produzia um calendário cultural e distribuía para o estado inteiro. A Semana de Cultura foi incorporada ali, né? Um dos grandes eventos do estado da Bahia, e isso se perdeu. Semana de Cultura produzido, diga-se de passagem, é bom que se diga, pela Casa dos Estudantes de Ipirá. Então, ou seja, e hoje? Como é que está esse reflexo da nossa cultura? O que é que tem de espaço que provoque, que instigue as pessoas a terem acesso a esses bens culturais? A ideia é exatamente essa, Júnior. Não é que vai produzir uma coisa cultural que vai transformar a cabeça de ninguém, não. Esse movimento é ao contrário, é o inverso. A cidade tem, por obrigação, criar espaços para que as pessoas tenham a oportunidade. O movimento que ela faz de pensar, de enxergar o mundo com outros olhos, aí é dela, é endógeno. Pois é, então estamos aqui essa noite, Johnny Costa, Welber Santos, estamos aí com um pessoal aí compartilhando também para a nossa live, né? E também participando, né? A live aqui do Ipiracity, que acontece todos os dias, na verdade, né, Johnny? De segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo também, né, Johnny? E agradecemos desde já a todos os participantes, né, os internautas aqui do Ipiracity, e desde já também peço para poder vocês compartilharem cada vez mais a live, porque todo tipo de informação, principalmente essas informações boas, excelentes, maravilhosas, é bom que a gente compartilhe, né? E mandar aqui um boa noite também aqui para Neia Costa, para o Messi Costa, o Elton Luiz, para Mildon Matos, Gessileno Salles, a Marisete, Frederico, e o Messi Costa, Binho, ele diz assim: olá, Binho, quanto tempo? Gostaria que você falasse um pouco sobre a cultura de Ipirá. O que precisa ser feito para a cultura de Ipirá alavancar? No passado tivemos o Circo Camisão, o Cinema de Miro, festivais, e há pouco tempo tivemos fanfarra. Você acha que precisa ser feito o quê? Complementando, né, a minha fala, né? E aí já vou aproveitar aqui, já que essa pergunta veio agora, eu vou colocando propostas que eu disse que ia fazer no final, mas a gente já vai, já que essa pergunta se adiantou, né? Vejam só, primeira coisa, a cidade de Ipirá, o porte da cidade de Ipirá precisa, antes de mais nada, ser criada uma secretaria de cultura. Primeiro ponto, o status de secretaria com autonomia financeira, isso é importante, tem que ter um aporte financeiro para que as coisas avancem. O que nós temos hoje é apenas uma diretoria que está atrelado à Secretaria de Educação. Eu defendo a ideia de uma Secretaria de Cultura. Quando você cria uma Secretaria de Cultura, você está dizendo que isso é muito importante para o desenvolvimento do município. Primeira coisa, primeira proposta é essa. A segunda, né, é preciso fazer, e aí eu defendo isso há muito tempo, um censo cultural. Não tem um censo a cada 10 anos, inclusive esse ano é para fazer, né, o censo demográfico. É preciso fazer um censo cultural de Ipirá, para a gente identificar os nossos artistas. Quem são os nossos artistas? O que é que eles estão produzindo? Em várias áreas. Nós temos na música, nós temos nas artes plásticas, teatro, na pintura, na poesia.
Quem são esses artistas? A gente precisa revelar esses artistas, primeiro, para todos nós da cidade, e segundo, para o mundo. Isso pode ser feito, cadastrado, inclusive, através de um censo cultural. Para você ter uma ideia, neste exato momento que nós estamos enfrentando esse momento da pandemia, se a gente tem um censo cultural, identificando alguns artistas, inclusive o censo serve para isso, os artistas que vivem de sua arte e os artistas que não vivem de sua arte. Os artistas que vivem da sua arte, sabe aquele cara que vive de fazer seu sonzinho ali no barzinho, aquele cara que vive de vender os seus quadros. A prefeitura poderia agora, neste momento, fazer uma contribuição, assim como algumas prefeituras estão fazendo, aquela política aprovada pelo Congresso Nacional dos R$ 600, está fazendo para ajudar os informais e tudo mais, poderia ajudar também esses artistas. Mas isso só é possível se tivesse isso cadastrado, identificado. Então, o censo cultural serve para que as novas gerações também, que vá crescendo, ela vai identificando quem foi Paraíba do acordeon, quem é, né? Quem é Raimundo Sodré, quem é Verlando Gomes, quem foi Isaac Reis, quem foi Mestre Ambrósio, Seu Ranulfo, quem foi o Helenilson Sampaio. Essas figuras eu estou citando aqui esporadicamente. Mas quem foi essas figuras? Quem foi Henrique Teles? Que tanto enriqueceu e levou o nosso nome para os 4 cantos do mundo, da nossa representação. Essas pessoas precisam estar gravadas nos anais da história. E isso é que faz de nós um povo com a nossa cultura. Eu preciso revelar a minha cultura para o outro. Eu não estou dizendo que a minha é melhor que o outro, mas eu preciso dizer ao outro que eu tenho uma cultura e que eu aprendo com o outro. Eu preciso aprender com o outro. Né? E é por isso que há essa troca, e nesse mundo globalizado, com as tecnologias facilitando essas comunicações, é muito mais saudável a gente enriquecer um com o outro, não na ideia de que o outro é maior ou menor, mas que eu tenho uma cultura que me revela. Né? Eu falo isso e lembro que lá na cidade de Catu, onde eu estudei no colégio internato, e sempre se reunia o pessoal da Barra do São Francisco, e eles ficavam falando lá da história do município o tempo inteiro, tal. Eu fiquei com ciúme, né? Um dia eu perguntei, velho, todo mundo sabe da história do município de vocês. Lá tem uma disciplina nas escolas chamada História da Barra. E aí me veio essa ideia, isso desde lá de 93, né? É uma das propostas, além do censo cultural, por exemplo, a reorientação curricular, e talvez fosse o caso de criar uma disciplina que trate da história de Pirá. Dentro da história, a gente vai revelando as nossas figuras, saber o nome das ruas. Por que essa rua recebeu o nome de Henrique Prager, Pergentino Dutra? Né? Quem são essas figuras? Isso precisa estar na ponta da língua de cada um de nós. E isso é educação e cultura ao mesmo tempo. Então, por enquanto, que parece que tem perguntas aí, eu vou ficar com essas duas proposições iniciais, que tem mais ainda. Johnny Costa. Pois é, daqui a pouco eu vou pegar meu livrinho sobre Pirá. Você fala no Henrique Praga, você sabe, lá na Rádio Antena, a gente queria fazer um programa explicando, por exemplo, a Avenida César Cabral. Quem foi César Cabral? Quem foi Lauro de Freitas, sabe? Mas a gente não conseguiu nada aqui em Pirá, né? Que falasse, que abordasse isso. Isso é um grande problema, né, Bill? Mas tem perguntas aqui sim, e também tem um pessoal fazendo considerações aqui, Bill. Por exemplo, Vieira diz assim, um mapeamento para saber quem são, onde estão, é importantíssimo, Bill. E também ele complementa dizendo, e a Semana de Cultura feita pela IPE, você acha que pode desenvolver a cultura de Pirá, Bill? Sim, sim. A Semana de Cultura, aí pronto.
É bom que esses questionamentos vai me dando a oportunidade de ir apresentando as propostas. Já apresentei duas. Criação da Secretaria de Cultura, o Censo Cultural e essa agora. Uhum. Eu tenho uma proposta que a Semana de Cultura deve ser aprovada pela Câmara de Vereadores como uma política pública cultural da cidade. Ou seja, chova ou faça sol, entra prefeito, sai prefeito, a Semana de Cultura deve acontecer. E nesta definição, a partir da Câmara e o prefeito sancionar, obviamente, acredito que nenhum prefeito vai ser contra isso, está lá estabelecido que a gerência da Semana de Cultura seja feita pela Casa dos Estudantes, mantendo esse histórico, seja feito por eles, e com a contribuição orçamentária do poder público municipal. Porque era um sufoco você produzir a Semana de Cultura, para você conseguir um patrocínio, era um parto, não é? Isso não deve existir. Nós estamos falando de produção cultural. A Semana de Cultura, ela era, para quem não conheceu, né, eram 10 dias. 10 dias, começavam numa sexta-feira e ia até o outro domingo. Nessa Semana de Cultura, você tinha de tudo que você imaginava. Palestras que enchia o Clube Caboronga, por exemplo, quando foi para lá, porque antes do Clube Caboronga era toda na rua, né? Você tinha shows musicais de todos os estilos, samba de roda, rock and roll, salsa, merengue, axé, Verdade. não é? Você tinha o Dia do Poeta na Semana de Cultura, o Dia do Poeta. Olha que maravilha! É. E meus amigos, era um dos dias, sempre falei isso, mais ricos que nós tínhamos. 99% dos poetas que lá, eu não vou dizer nem se apresentava, lá eles se viam, eles se entregavam ali, era de pirar. Saía do nada, que você não conhecia, não sabia. O cara saía ali dentro da plateia, recitando poesias. Uma coisa maravilhosa. Então nós tínhamos de tudo, exposições, venda de livros. Quer dizer, com uma Semana de Cultura, enquanto evento cultural de Ipirá, pode movimentar, pode instigar as pessoas e pode sim, Vieira, né? Pode sim representar um pontapé enorme para o desenvolvimento da cultura do município. Pois é, estamos aqui essa noite com o Welber Santos e Johnny Costa, né? Hoje que o Welber está aqui falando aqui sobre cultura, educação e cultura, né? E desde já agradecemos também aos nossos internautas aí do Ipiracity. Um grande abraço aí a Rafael Teixeira, ele está falando aqui, boa noite, meus amigos, estamos aqui assistindo, aprendendo a cada dia com vocês. Parabéns, Binho, sucesso, meu amigo. Tem o Gesileno, que estudou em Catu, viu, Binho? Ele está aqui dizendo aqui também, deixa eu ver o que ele falou aqui, que peraí que eu me perdi aqui, o negócio passa Perdeu rápido. aqui, né? Ele falou que a cultura foi um instrumento Verdade. de resistência nos anos Ai, de ai. ditadura militar. Como vocês veem hoje o papel da cultura nesse nome de retrocesso democrático? A cultura ela existe para incomodar mesmo, né? Quanto mais se fecha um regime, quanto mais pressão se cria, quanto mais perseguição se estrutura em cima dos artistas, ele mais é uma tendência de criar mais ainda. Assim foi no período militar, quando queria se impedir das pessoas pensarem. A grosso modo foi isso. Não estou dizendo que tudo que é cultural, no sentido que os artistas produzem, tem que bater palmas, isso mesmo, não é isso. A lógica não é essa. A lógica é criar o espaço para que eles sejam eles mesmos.
fale o que pensa da vida. Agora, toda vez que você cerceia este espaço, como está acontecendo agora, o primeiro ato, olha como é intencional, o primeiro ato do atual governo federal foi acabar com o Ministério da Cultura. Acabou. Muita pressão, voltou atrás, depois voltou de novo, que é o modus operandi, né? Diz, vai, não vem, tarará, enfim, e virou uma secretaria de cultura. Né? Ou seja, quando você tira o status de ministério, você já está dizendo qual é o valor que se dá ali à questão cultural. Então, há uma perseguição hoje, né, dos artistas, querendo determinar quem pode, quem não pode, e isso só faz instigar mais ainda para a produção cultural mais forte. Mais forte. Eu advogo no sentido de que a arte precisa ter seu espaço. Só a arte nos liberta. De você ler um livro, de você ir a uma peça de teatro, assistir a um filme, ouvir uma diversidade de músicas que hoje, só para a gente ter ideia, no meu tempo, quando a gente fala assim, né? No meu tempo de criança, não tinha nem rádio Pirá FM. Não tinha rádio nenhuma de Pirá. Nada. Né? A gente ouvia o quê? A Rádio Mundial. Depois a gente passou a ouvir a Rádio Globo, Rádio Sociedade de Feira e FM, já nos anos 80, que era a Rádio Nordeste de Feira de Santana. Eis que surge o quê? A Rádio Pirá FM. Aquilo ali foi um feito enorme. E que tinha a festa da rádio também, que era um evento cultural em nossa cidade, além da festa do bode. A gente vai lembrando aqui, né? Hoje, nós temos 3 rádios na cidade, só na cidade. A Ipirá FM, a Ipirá AM e a Antena FM. Né? Com o diferencial da Antena FM, que é uma rádio comunitária, tem um repertório completamente diferenciado. Você ouve lá músicas evangélicas, católicas, um reggae, um samba reggae, rock and roll, de tudo. Tudo. É uma rádio completa, porque não tem nenhum atrelamento com a coisa comercial. Né? É da natureza da rádio. Além disso, nós temos hoje a possibilidade de qualquer clique que você dá no seu celular, você ouve hoje a música que você quiser no mundo inteiro. E, contraditoriamente, parece que a gente está vivendo numa espécie de... aquela caverna de Platão, né, o filósofo grego, que só ouve as mesmas músicas, quer ir para os mesmos shows, quer ver os mesmos artistas o tempo inteiro. Se uma festa não tiver o artista tal, a pessoa às vezes não quer ir, né? Não se abre para dizer, nunca ouvi falar nesse artista, não. Eu gostaria de ver o show dele agora, uma coisa nova. É isso que nós estamos falando da educação e cultura, de preparar o indivíduo para o novo, para as incertezas, inclusive. Abrir a cabeça, como se diz bem no popular, para que ele faça esse movimento de que ele esteja aberto ao ver o novo, ver outras coisas, se encantar com outras formas de enxergar o mundo. É esse o processo. Johnny Costa. Pois é, Binho. Olha, tem muito tempo que eu não ouço esse lado cultural, né? Essa efervescência que você fala em Pirá sobre isso, sobre o nosso passado, e a gente tem que conhecer realmente para poder preservar. Binho e internautas, o Rafael Teixeira, ele informa aqui que 5 casos confirmados em Pirá, viu, Jorge? O Rafael está passando para a gente aqui, 5 casos confirmados em Pirá. Você imagina a situação que nós estamos, né? Reinaldo chegou agora, viu, meu? Reinaldo Serra, também músico, daqui a pouco você vai dar uma canjinha para a gente aí, tá? Mas, Binho, olha, você está vendo esse livro aqui, meu? Vocês estão vendo esse livro aqui? Ó, o nome dele é Cronologia de Pirá. José Sancler em memória. Cara, eu fui pesquisar o nome da minha rua. Emílio Aquino. Olha que surpresa, olha que coisa. Emílio Aquino, vulgo Emílio Pequeno, homem zarrão, conhecido por seu apetite e grande força física, habituado a longas caminhadas,
fim da guerra, voltou coberto de medalhas e muitas histórias que contava pela noite adentro nas praças de Camisão. Morreu com idade avançada. Aí tem outro cidadão aqui, que é o Inácio José Ferreira, vulgo Inácio Caboronga, morreu também muito velho e foi um dos primeiros a entrar em Humaitá. Era muito brigão, desafiando muitas vezes o destacamento policial local, né? E tinha aí uma figura, viu, ó, o cego cantador, você imagina, né? Valentim Santos, né, que eles molavam no princípio, no início do século, nas feiras do Camisão e Baixa Grande. Essa é nossa história, viu? Agora acredite, esse livro aqui foi um amigo meu que encontrou no lixo. Lixo, cara, isso aqui, Ipirá. Encontrou no lixo, cara, isso aqui, e me deu. Eu guardo isso porque aqui tá a história do cara que do nome é minha rua não sabia. Você imagina, viu? Então isso dá uma satisfação enorme quando você fala de todo esse resgate da Semana de Cultura. Isso é essencial. O problema é que ninguém leva isso muito, digamos, com muita seriedade, mas é essencial. A decadência da sociedade é por conta da ausência do fomento da cultura. A gente tem grandes músicos aqui, viu? Grandes músicos aqui. E olha que era uma estrutura simples, né, Vinho? Tinha as cadeiras ali, o pessoal sentava ali, fazia silêncio e se dava as apresentações, mas se transformava, na verdade, o Clube Caboronga, num verdadeiro teatro Castro Alves, ali naquele momento, né? Então, assim, é enorme isso que você está falando e muito importante. Justamente agora que Pirá completa 165 anos, nada melhor do que a gente nos conhecer mais para poder melhorar um pouco mais a nossa cidade culturalmente, viu? Eu vou complementar aí essa fala sua, Johnny. Eu fico até emocionado quando você toca na questão da Casa do Estudante, da Semana de Cultura, que eu fiz parte dessa história, tenho isso no meu currículo, né? Nós levamos para Ipirá, nós que eu falo, nós, Casa do Estudante, artistas de cunho internacional. Praticamente a banda que acompanhou um bom tempo, vários artistas que acompanhou Gilberto Gil, nós levamos para Ipirá. A banda Dendê Diet. Nós levamos o Wilson Aragão. Raimundo Sodré tocou na Casa dos Estudantes durante quase 10 anos seguidos. A gente estava lá, ou seja, levando os nossos artistas para a gente apresentar ao mundo. Aliás, uma outra proposta que eu tenho para a cidade é que no São João, por exemplo, artistas como Raimundo Sodré, Paraíba do Acordeon e Verlando Gomes com a Flor Serena, esses três têm que ter lugar garantido no São João. E não é horário 3, 4 horas da manhã, não. É horário nobre. Um dia de cada. Dizer, no primeiro dia, no horário nobre, seja 9 horas da noite, vai ter o show de Paraíba do Acordeon. No outro dia, Verlando Gomes e Flor Serena. No outro dia, Raimundo Sodré. Porque são os artistas da nossa terra, que nos representam e muito bem nesse segmento do forró. Teve um período aí que teve uma discussão se um artista ia tocar ou não, por conta de questões políticas. Veja como a coisa vai ficando diminuída. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, posição política de um artista. O artista é livre, ele vai votar, ele acredita nos sonhos dele, no político que ele quiser. Quando qualquer cidadão se elege prefeito de uma cidade, ele deve esquecer suas mágoas com A e B, porque ele está governando para o município inteiro. E governar para o município inteiro exige incorporar um espírito público, e artistas como esse, que levam o nosso nome, precisa estar estampado o tempo inteiro para que as novas gerações também conheçam esses artistas e que vai inspirando outros. Aí você traz aí a questão do livro, que infelizmente encontrou no lixo, olha, José Sinclair. Né? Tem uma grande parte de pessoas que estudaram lá no Cenecista, às vezes não sabe, né, quem foi José Sinclair, e que levou seu nome, mas conhece como Cenecista. Né? Tem um livro do professor Agildo, que é
a Praça da Bandeira e outras bandeiras, esse livro deveria ser adotado nas escolas para estudo. É um livro histórico espetacular, que ele pega lá da origem da Fazenda Camisão até ali os anos 2000, se não me falha a memória. Não é? E tem uns cortes que ele faz na história com personagens reais até os anos 60, se não me engano. Dos anos 60 para cá, dos anos 50 para cá, aí já são figuras fictícias, porque tem muita gente viva ainda, né, fazendo parte dessa história. A gente precisa ler esse tipo de material, um livro como esse, porque a gente vai se identificando. Todo mundo aqui ou ali vai levar um colega de uma outra cidade para conhecer a sua cidade, no nosso caso, Ipirá. Quando ele chegar lá, para ele dizer, olha, você está vendo aqui, esse barzinho aqui que a gente está tomando uma cerveja, você sabe o que é que funcionou aqui há anos atrás, nos anos 50? Foi isso, aquilo. Essa casa aqui, ó, foi um cara que morou, que ele era assim, assim, assim. Ou seja, isso é bonito de se ver, e isso vai incorporando um sentimento de pertencimento à nossa localidade, que só faz enriquecer toda a nossa cultura e também o nosso processo educativo. Muito bem. Pois é, então estamos essa noite aqui com o Elber Santos, né? Ele que é educador, que é mestre em educação, pedagogo, produtor cultural. E damos aqui boa noite ao nosso grande amigo Johnny Costa, é Francis Juliano, né? Ele que foi entrevistado domingo passado, né? Ele que é jornalista lá do Bahia Notícias, e ele diz aqui, já que o tema é cultura, vamos lá, né? Ipirá fez 165 anos anteontem, e parece que até então não há um projeto de valorização dos artistas. Não se tem nenhum registro documental sobre quem fez e faz Ipirá culturalmente. O que é preciso para corrigir essa falha histórica? Meu amigo França, aproveitar e saudar a França, saudar Vieira, saudar Nai, né? Nalvinha também, todos aí, Isso. Rafael que está aí participando. Reinaldo, né? Minha inspiração para cantar, inclusive, foi ele, sabe disso. Né? Foi Reinaldo? Foi, meu? Reinaldo, sim, na Olha o banda. que ele diz aqui. Ele diz assim, Johnny, você não sabe que você está diante de dois cantores, Jorge e Binho, que você cantava no Valnejóis, meu irmão, e lá você já dava show. Sim, Reinaldo. Lembra, né? Reinaldo é o cantor mais elegante que eu já vi dentro de Ipirá, quando ele cantava na Croama, preocupado com o palco, tinha uma estética assim, completamente dele, até hoje quando ele canta, é um negócio fascinante. Respondendo ao meu amigo Franz, eu tinha dito aqui, Franz, você sabe dessa proposta que eu tenho, desse projeto que eu tenho, que é da realização de um censo cultural. Eu acho que tudo parte do censo. Porque quando você identifica os artistas, quem vive, quem não vive da música, o que faz, o que produz, você pode criar uma política cultural, e política cultural entenda-se como ações permanentes, né? De incentivo, inclusive. Falei aqui da importância da criação da Secretaria de Cultura do município de Pirá. Gente, nós não estamos falando de uma cidade que tem 3.500 habitantes, não. Nós estamos falando de uma cidade que tem 60 mil habitantes. 60 mil habitantes. Ipirá não é uma grande metrópole, mas também não é um interiorzinho pequenininho. Nós somos beneficiados pela nossa localização geográfica. Próximo de Taberaba, Feira de Santana e, portanto, Salvador. Nós fazemos essa... É como se fosse ali um entrucamento, né? Que vem de Taberaba, que vai ali para Pintadas e, portanto, pode seguir para pegar já a BR-324 lá, que vai para Juazeiro e tudo mais. Ou seja, todo esse caldo a gente precisa trazer para o campo cultural. Localização geográfica, isso vai permitir que a gente possa produzir eventos, a gente possa organizar uma política cultural que possa revelar o que nós temos de melhor para o mundo inteiro.
E essa política cultural deve advir da criação de uma secretaria de cultura, da realização de um censo. Aliás, o nosso amigo Franz é protagonista de uma história que ele estudou na Paraíba, ele se formou lá na Universidade da Paraíba, e em um determinado momento lá, me parece que ele conversando com o pessoal da música e tal, e disse, eu sou lá de Pirá, da Bahia, e alguém lá na Paraíba disse, é o quê, rapaz? Você é de Pirá? Eu disse, Ipirá é a cidade que tem maior número de sanfoneiros do estado da Bahia. Só que muitos foram embora, estão lá em São Paulo, Mato Grosso, foram embora, porque não tinha condições de viver ali da sua arte. Mas o cara tinha esse registro, e às vezes a gente não conhece. Eu mesmo vi um sanfoneiro de Ipirá, me parece que ele é ou do Som Rock ou é ali do Coração de Maria, chamado Zé Henrique. Zé Henrique gravou um discão ainda. Pense numa coisa maravilhosa. Eu vi ele tocando, o vi tocando ali onde tinha marisqueira antigamente. Então, assim, é preciso se criar uma política cultural, um senso cultural para identificar esses artistas e criar políticas culturais, como a que eu disse. Uma delas, para mim, é a primeira, é transformar a Semana de Cultura como evento da cidade. Chova ou faça sol, vai acontecer com aporte financeiro garantido, e aí precisa do apoio fortemente da Câmara de Vereadores, para que esse evento aconteça. Uma parceria, uma prefeitura e a Casa dos Estudantes, que deve gerir os processos, a organização do evento e tudo mais. Então, só esses aí, para mim, já dão um pontapé inicial muito interessante no processo cultural. Pois é, estamos essa noite aqui com o Welber. E olha só, Welber, Nay Oliveira, ela disse que vai continuar acompanhando a live, viu? E quer ouvir a sua voz, ou seja, vá preparando já uma música aí, que daqui a pouco, né, Johnny? Nay leu meu pensamento, cara. Meu pensamento. Você canta um pouquinho pra gente. Aliás, tem uma música, viu, Jorge, que Bion canta, que eu lembro, a gente estava na residência do Padre Torran, né? Que é uma música que fala da floresta, acho que é de Xangai. Eu acho que ele canta, eu acho ele cantando essa música melhor que o cara. Ele canta muito bem essa música, né? Deixa Você canta bem. Vou cantar Vamos lá. Então, acho que tá na hora. Tá na hora, né, de um sonzinho. Vamos tentar aqui, porque eu tô meio destreinado, né? Tá ouvindo aí o violão? Ah, sim. Beleza. Oh, yeah! Yeah, oh, oh, É essa. Yeah, oh, oh. Cipó Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço meu canto, pra nosso espanto tanta mata, já vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica, arboretos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-mar, mora no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar, que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas, bom lembrar. Enquanto chega a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cavina, é Cerejeira, é Paraúna, Imbuiapau, Tarco Sol, Juazeiro e Jatobá. Com
Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Loripé, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho Móvel, no Canela, Embuzeiro, Andiroba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau Serrangico, Amargoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo. Saudade! Oh, tá vendo Maravilha, aí? né, Johnny Costa? O cara, mestre da educação, cantador dos bons, vocalista da banda Chão na Praça, né? Porque a última vez você agitou lá na praça, né? Agora, Jorge, o Binho, como a gente está completando 165 anos de Ipirá, né? Tem outra informaçãozinha aqui no meu livro aqui que a gente precisa saber um pouquinho, tá? Depois o Binho continua aí. Mas, Binho, olha só, o camisão depois da Revolução de 1930. Você imagina, cara. Depois de 1930, o município passou a ser administrado pelos prefeitos. A partir daí, né? Nomeados até 1946. O primeiro deles se chama Eduardo Ribeiro Reis. Esse é o primeiro prefeito aí de Pirá. Tá vendo? A gente tem que saber, né? Olha que Tá? coisa Não é, maravilhosa. rapaz? 1930, cara. Tem Então a um gente tem que detalhe aí, saber. tem um detalhe aí que esta música que eu cantarolei aqui, ensaiei aqui, essa música é de um compositor chamado Jatobá de Feira de Santana. De Feira de Santana, e imortalizada essa música por Xangai, né? Xangai é uma coisa, não tem nem o que falar, né? Interessante isso. Você vê que ele conta a coisa da Amazônia, né? Ou seja, várias madeiras de leis que corre o risco de existir apenas nos livros, né? Ou no É. dicionário, vida eterna milenar. E isso fizeram aqui com a nossa Caboronga, acabaram com a nossa mata da Caboronga, né? Está sendo rejuvenescida agora aos poucos e tudo mais. Ou seja, a gente não precisa ir para muito longe, não. A nossa Caboronga é um oásis dentro da nossa cidade. E a gente precisa preservar a fauna, a flora e a cultura que ali existe, né? Lembro de toda vez que eu ia para Caboronga de bicicleta, era obrigatório parar ali numa ladeirinha, onde eu não lembro o nome dela, uma mulher que vende beiju. E eu já ia maliciosamente no horário que eu sabia que ela estava fazendo, né? Chega lá e ela fazia na hora, quentinho, aquele beiju que vem na palha de bananeira. É uma delícia, né? Isso é cultura nossa. É o nosso modo de enxergar o mundo, é o nosso modo de viver. Pois é, e aqui o Vinícius conserva, né? Ele diz assim: Binho, como pedagogo, qual sua opinião em relação ao incentivo à cultura como ferramenta de desenvolvimento educacional? E também tem outra pergunta, do Messi Costa, que ele diz assim: inclusive no nosso município, eu não conheço um prédio antigo que foi preservado ou tombado pelo município. Muitos prédios históricos foram destruídos e nada foi feito, infelizmente. Uma prova é a Biblioteca Eugênio Gomes, e destruíram uma parte e ficou outra pela metade. Um abraço aí para Messi, para meu amigo Vinícius, né? Vinícius fala do incentivo à cultura como como ferramenta de desenvolvimento educacional. certo. É uma relação completamente direta, né? Vejam só, eu disse aqui em relação à cidade de Pirá, mas é que isso serve para qualquer outra cidade, qualquer outra localidade. Falei da criação de uma secretaria de cultura com autonomia, inclusive autonomia financeira, porque sem verba você não consegue alavancar. A partir disso, você pode estruturar políticas públicas culturais. Dentro dessas políticas públicas, você tem, por exemplo, nós temos dois grandes patrimônios físicos na cidade de Pirá sem utilidade. O Clube Piraci, histórico em suas grandes festas, inclusive o forró da Casa dos Estudantes de Pirá, era uma coisa imortalizada. E nós temos o Clube Caporonga, estão aí, parados, sem utilidade, no centro da cidade. O poder público municipal pode montar parcerias com a Secretaria do Estado, Faz Cultura, com o Ministério
Ministério, não, agora Secretaria de Cultura do Governo Federal, pode se articular, inclusive, com organizações internacionais, tem a coisa aí do querer, do se movimentar para tal. Transformar esses dois espaços, a partir de um diálogo com quem está gerindo, né, em espaço onde tem um cinema, onde tem formação para música, formação para o teatro, formação para as artes plásticas, tudo isso conectado diretamente com a Secretaria de Educação, para que se incorpore esse tipo de ação cultural nas escolas. Falei aqui que é preciso reorientar os currículos escolares, incluindo, inclusive, de que o professor de matemática, de história, geografia, língua portuguesa, inglês, ele pode e deve, sim, trazer elementos da nossa cultura e da cultura mundialmente produzida, ou historicamente produzida pela humanidade, para dentro da sua disciplina, até para dar uma leveza e tornar a coisa mais gostosa. Não ser aquela coisa muito sectária ou muito racional. Então, o investimento nos processos de cultura, e eu tinha dito aqui, vou repetir, do senso cultural, por exemplo, todo esse investimento do cultural, ele automaticamente ele vai se desdobrar no processo educacional. Agora, basta que as gestões possam trabalhar de forma coletiva e eleja a cultura como uma prioridade. Cultura, educação. Quando eu falo cultura, muitas vezes se pensa só na produção de eventos e tudo mais, e não é. Quando eu falo em política cultural, eu falo a gente identificar, por exemplo, veja que o modo de viver, o modo de falar, escute só isso aqui, caro Johnny, Jorge e todos os internautas. O modo de falar, o modo de viver do pessoal que mora no Bonfim de Pirá, para quem não é de Pirá, o Bonfim é um distrito, a gente chama de povoado. É completamente diferente de quem mora na Umburana, minha terra, por exemplo, né? Que papai é de lá, da Umburana. A Umburana tem um estilo próprio. O Bonfim tem outro estilo completamente diferente. Nós estamos falando de uma cidade, que é Ipirá, com seus povoados, tem seus estilos próprios. O povo do Amparo, que é um dos povoados mais distantes, tem também seu modo próprio, inclusive da vestimenta. São pessoas de pele branca. Já prestaram atenção nisso? Parece que todo mundo ali é parente. Eu não conheço um negro que residente lá no Amparo. Mas é uma cultura parecendo, sabe, uma coisa cultural entre eles. Uma coisa bonita de se ver. No Namburana também, são poucas pessoas negras. Não é questão de racismo, não tem nada a ver isso, não. A forma que foi se constituindo ali, aquela cultura, se fala, inclusive, de que na Umburana, aquele triângulo ali, Umburana, Malhador e Rio do Peixe, tem uma forte influência dos mouros. Né? Verlano falou semana passada na questão da música. Então, os mouros trabalhavam muito com comércio. Veja que o pessoal da Umburana é muito sábio na comercialização. O do Malhador já é um pessoal que trabalha com comércio, mas é mais na produtividade. A produção de celas, de tudo mais, no Malhador é muito mais potente. Eles desenvolveram isso. Isto é a nossa cultura. O pessoal do João Velho já tem outra visão. Eles são mais ligados a um pessoal mais, vamos dizer assim, revolucionário, né? O pessoal do João Velho. Não sei se é pela proximidade que se tem já ali, indo para Santo Estevão, e, portanto, mais próximo de Feira de Santana, acaba recebendo mais influência. Não sei. Isso é a nossa cultura. Nós tínhamos uma cultura de Ipirá, que era a festa do bode, se acabou. Nós tínhamos uma cultura, na nossa cidade, da argolinha. Lembra da argolinha?
né? Isso é uma arte, é um esporte cultural. Você vê de forma agora isolada. O investimento na área de cultura é para que o povo de Pirá conheça primeiro a sua cultura de forma consistente e valorize cada característica que você tem em cada povoado, em cada canto da cidade, as pessoas que moram na sede, e isso seja um valor para todos nós. A partir daí, do local, a gente se abre para o mundial. E isso está completamente conectado, a partir de investimentos no processo cultural, ao processo educativo. Aí nós vamos estar falando na cidade educadora. Que uma outra ideia que eu tenho também é que, dentro dessa reorientação dos currículos escolares, se tenha outra política pública para incentivo à leitura. Veja esse momento que nós estamos vivendo agora, né? De pandemia e, portanto, de enclausuramento dentro de suas casas. Um riquíssimo momento para incentivar crianças, jovens, adultos a ter um contato com a literatura, né? Seja ela qual for, né? De ficção científica, de romances, de terror, de tudo, de sexualidade, tudo. Mas incentivo à leitura, porque com o incentivo à leitura, a cidade que respira a leitura, ela desenvolve seu repertório, né? A pessoa desenvolve a imaginação, seu vocabulário, se abre para outra visão de mundo. Isso só vai enriquecer a nossa cidade. Essa é a lógica, né, do investimento em cultura, que vai automaticamente contribuir com o processo educativo. E o mestre falou aí da questão dos patrimônios. Me parece que não tem um espaço tombado na nossa cidade. Isso é perigoso. Nós temos ali a casa da professora Ildinha, que é um prédio histórico, e isso precisa ser tombado urgentemente, porque senão, daqui a um tempo, não é? Quando ela desencarnar, e de repente alguém compra, alguém que não está muito preocupado com essa questão cultural, e manda passar o trator. Nesse passar o trator e colocar lá um prédio muito suntuoso, você não derrubou um prédio. Você está matando a história do município, né? Lamento agora, profundamente, que uma instituição comprou um prédio onde era antiga cooperativa e automaticamente foi, destruiu e acabou. Né? Ali na Praça Roberto Sintra. Destruiu o prédio simplesmente, onde se poderia manter a fachada como simbolismo histórico da nossa cidade, e lá dentro você faz toda a modernização que você quiser. Então, essa ideia, às vezes, de modernizar demais, acaba matando a nossa história cultural. E isso é muito perigoso. É preciso ter uma Secretaria de Cultura onde se preocupe, dentre outras coisas, em defender, inclusive, o nosso patrimônio material e imaterial. Né? Isso é importantíssimo para reforçar a identidade de nossa cidade. Johnny Costa. Pois bem, eu não vou nem ler mais uma curiosidade sobre o Ipirá, eu vou ler aqui algumas perguntas e ponderações aqui. Alonso está aqui conosco, um abraço para você, Alonso. Binho, olha a pergunta do Alonso. O Alexandre chegou atrasado, né, Alexandre? Galo também está aqui conosco, o Valmir Almeida. Mas o Alonso pergunta, Binho, na sua opinião, o calendário escolar já está comprometido? Veja só, todo processo educacional está discutindo sobre isso. Do ponto de vista formal, que é assim, cumprir o conteúdo e tudo mais, acredito que sim. Estou falando assim de uma forma muito leve, porque isso para mim não é nenhum problema. Mas não é mesmo. Porque as escolas estão tendo a oportunidade de se reinventarem. Talvez o calendário escolar formal, volto a dizer, esteja comprometido. Talvez. Porque, por exemplo,
Se as aulas retornarem agora em junho, né, nós teremos aí até dezembro 33 sábados. Se utilizar esses sábados, e também me parece que o governo federal já sinalizou sobre suspender todos os feriados que existem no segundo semestre, exatamente para ir retomando o ritmo, você pode cumprir o calendário até dezembro, se retornar em junho, né? Ou pode avançar até janeiro. Então, estamos nesse debate, né? Não vou afirmar nada ainda, porque depende muito do andar das questões. O que eu gostaria de enfatizar é que, independente desse comprometimento do calendário, ao retorno das aulas, nós temos uma grande oportunidade, né, de trabalhar com os alunos, não na pressa de cumprir o conteúdo, que seria uma coisa desastrosa para todo mundo. Essa pressa de ter que cumprir o conteúdo por cima de pau e pedra não é isso. Mas que a gente possa reestruturar o nosso currículo num momento de exceção que nós estamos vivendo, para que a gente possa trabalhar outras questões dentro do conteúdo. Olha o diferencial. Que outras questões, Binho? Como assim? Nós precisamos trabalhar, nós temos a oportunidade agora de trabalhar a questão da ética, a questão da relação do homem com a natureza, com a ecologia, tratar a questão do homem com o consumismo, com a solidariedade para com o outro. Isso pode ser trabalhado por professor de matemática, história, geografia, inglês, qualquer disciplina. E este é um momento riquíssimo para que a gente não corra o risco de, ao retornar às aulas, ter aquela ideia só de voltar automaticamente ao, abre aspas, ao normal. Ao normal seria cumprir os conteúdos e seguir até o final. Então, acho que precisa de um momento de repensar, refletir sobre essa questão do calendário escolar e desse retorno às nossas aulas. Parece que tem outras perguntas aí nisso. Tem. Pois é, essa noite aqui, né, nós já estamos agora com 1 hora de live. Quantos minutos, Johnny Costa? 15 minutos, né? E o Binho só tocou uma música. Só tocou uma música. Pois é, então quando o papo fica bom, né, agradável, aí o tempo passa, o tempo voa, né? Só a poupança Bamerinos que não continua numa boa, né, Johnny? Das antigas dessa, viu, Jorge? Essa é da antiga. E mandar um boa noite aqui para Alexandre Guzmão, né? Ele que chegou aí, Robson Almeida, Léo Lima. Sabe quem é Léo Lima, Binho? Sim. Léo Lima é mamãe, né? Que tá aí falando aí, ó. Parabéns pela live, que orgulho tenho de vocês. O Galo também tá aqui, boa noite. Valmir Almeida, Alonso Oliveira, Vinícius, Ana Lu, o Francis, né? Nay Oliveira. Enfim, todas as pessoas que estão participando aqui da nossa live, né? Muito obrigado aí por vocês terem participado também aqui da nossa live. E eu já vou fazer uma sugestão a você também, Welber, para que na próxima semana, se pudermos continuar com esse assunto, seria de grande valia, né? Eu acredito que essa cultura, assim, é uma coisa interessante da gente ouvir isso aí. Quando você relatou a questão cultural ali da Umburana, Malhador, Rio do Peixe, e vai lá para o Amparo, depois volta para o João Velho, né? Você vê a diversidade do que tem dentro de um município que é Ipirá. Imagine o Brasil inteiro, né? Então, é muito interessante isso, e eu já lhe peço desde já que, se puder também, né, na próxima semana aí, se puder continuar nesse assunto, é muito bom. E se você puder trazer o violão, tá ótimo. Aí a gente fica até mais tarde. Porque tinha isso, o pessoal se reunia para tocar violão na praça, não era? Se reunia. Tinha essa história. O Binho, Jorge, o Alexandre, que eu disse que chegou atrasado, ele chegou aqui já tombando já, ó. Aqui, ó. Boa colocação, Binho, sobre o patrimônio cultural, necessidade de educação patrimonial para ampliar o conceito de patrimônio.
Robson Almeida, que está na pizzaria Casa Velha, né? Ele disse que viaja nos pisos. Tá aí, né? E o Alexandre, a Diana também chegou agora. Boa noite, Diana Alves. Alexandre Guzmão, a preservação vem da sensibilidade de conhecer o valor histórico que as pessoas possuem. Concorda, meu? Concordo plenamente, até porque, e vindo de uma autoridade cultural como Alexandre Guzmão, né? E homenagem se faz ao vivo também, né? Queria aproveitar essa oportunidade que esse cidadão aí, o Alexandre Guzmão, tem produzido na cidade uma revolução cultural, né? Dentro do seu espaço de atuação, que é a sala de aula, né? Instigando a própria instituição, ou as instituições, porque passou, instigando os alunos, pais de alunos, a se abrir exatamente para essas novas formas de enxergar o mundo. Então, meus parabéns aqui. E esta visão de valorização do que é nosso, do patrimônio, e existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O material, por exemplo, eu citei aqui só como exemplo, a casa da professora Ildinha, o antigo prédio da cooperativa, que infelizmente foi derrubado agora. Tem uma casa ali, eu não sei se é a casa de Seu Pombo, ali na Avenida César Cabral, quase em frente à lotérica, a antiga lotérica lá embaixo, que ela tem a data de fundação. Né? Isso é uma representatividade que as casas no século XIX, por exemplo, para trás, se colocavam os nomes. Isso são coisas históricas. E eu vi isso no dia que eu estava cantando no trio elétrico, que dei de cara. Eu disse, pô, nunca tinha visto isso aqui. Isso precisa ser revelado, registrado e tornado patrimônio material da cidade, porque isso é a nossa cultura, é a nossa revelação. E tem o prédio também, né, da Filarmônica, né? O prédio da Filarmônica e a própria Filarmônica, né, que já existiu em Pirá, tantos músicos produziram. Olha aí, nós temos um dos maiores músicos que o Verlando falou aí, não só de Pirá, mas dentro dessa Bahia, que é o Reinaldinho. Ele fica ali quietinho no canto dele, mas ele não se esconda de mim, não, que eu já conheço ele todo. Né? Reinaldinho é um dos ouvidos, como se diz, ouvido tuberculoso. É aquele ouvido que ouve tudo. Tudo. Então, é uma sensibilidade imensa, além do músico e do ser humano, que é o Reinaldinho. Aliás, uma outra proposta, e a gente vai lembrando aqui das coisas, Reinaldinho faz aniversário no mesmo dia que o Mestre Kleber, que é outro monstro musical. Eu ia lembrar, né? Então, exato. Uma sugestão, meu amigo Francis me falou uma vez, que esse dia do aniversário dos dois seja eleito como o dia da música ipiraense. A partir dessas duas representatividades, faz aniversário no mesmo dia. Né? Então, no dia da música ipiraense, a gente precisa recordar também de tantos outros artistas que já se foram, né? Como Isaac Reis, Moura. Quer dizer, se a gente mexer nisso aí, nessa nossa história, e aí já aceito o convite para a próxima semana, e vou trazer um livro aqui, vou ficar nesse compromisso. Tem um livro aqui, escrito por uma escritora de Pirá, que trata da questão educacional, da questão cultural de Pirá, e é muito interessante a gente fazer essa discussão aqui. Então, portanto, esse debate é extremamente importante, e que a gente não fique só aqui. Isso tem que ser uma coisa permanente. Né? Instigue, por exemplo, os nossos representantes na Câmara, na Prefeitura, no Poder Executivo, que coloquem na pauta do dia a questão cultural, porque cultura e educação estão altamente juntas, e é isso que desenvolve um município, inclusive nos aspectos econômicos. É possível, sim, desenvolver uma economia cultural, eventos, promoção de artistas, investimento na cultura, que vai trazer retorno, inclusive, para o município. Quando eu vejo, por exemplo, vários municípios do interior da Bahia promovendo sua feira literária, onde o mundo inteiro vem para ela, como no caso
de cachoeira. E por que Pirá não pode? Nós temos aí um triângulo. Se você pegar um drone, tirar uma foto, né, das 4 praças, uma conjugada com a outra, raríssimos municípios têm essa estrutura, que é Praça do Mercado, Praça Roberto Sintra, Praça São José, que é o nosso Puxa, e a Praça Ademir da Almeida, que é o Campo do Gado. Olha que estrutura enorme que nós temos aí para promover grandes eventos, assim, para trazer o mundo inteiro para a nossa cidade, fortalecendo a nossa economia, fortalecendo os nossos artistas, fortalecendo a nossa identidade enquanto cidade. Pois é, Johnny Costa. Então, o que é bom dura pouco, né? Mas semana que vem estaremos aí novamente, né, Johnny? Isso. Antes, deixa eu registrar aqui, viu? Deixa eu registrar, Jorge. Ó. Valmir Almeida disse: olha, eu sorri quando o Bill falou de Bonfim, né? As separações entre os povoados. Olha aí, tá vendo? A Daiane, um abraço, saudade, Dai, de você. Rinaldo disse que quer vir aqui e quer cantar, viu? Quer vir aqui e quer cantar. Então já tá convidado, viu, Jorge? Com certeza, já está convidado, só é agora marcar o dia, né, Johnny? É verdade. É verdade. E o Rinaldo ainda, ele fala sobre Rinaldinho, que Rinaldinho é extraordinário, tá? E que não gosta da canja, mas quando era com Rinaldinho, ele se sentia muito mais seguro, tá? Já imaginou Rinaldo e Reinaldo cantando aqui? Ia ser demais, né? E E o a gente Rinaldo, agradece, né, Jorge? Uhum, sim. o Rinaldo me apertou aqui sem me abraçar. Ele tá dizendo aqui, ó, que Johnny, eu quero ouvir Jorginho cantando na próxima vez. Rapaz, não me Pronto. aperte, não. Aí só se eu pegar um playback aqui e botar aqui, mas eu vou tentar, Aí. viu? Aí Eu vou aí tentar. Uhum. Um abraço Pois pro é, Robson. então, Vamos vai, encerrar, Johnny. né? Pode Felizmente. falar. Vamos encerrar, né? Agradecer a Bion por essa aula aqui, essa valorização da cultura que a gente precisa nesses tempos. Enquanto a gente não conhecer a nossa história, a gente não vai crescer nunca, nem como cidadão, nem principalmente como ser humano. A gente precisa disso, a gente precisa se voltar para as coisas boas da cidade. Pessoas que têm valor, história, a gente precisa conhecer a nossa história. Isso é o que eu achei muito interessante na live de hoje, nesse bate-papo importantíssimo. A gente não pode perder, né? Toda vez que Bion traz aqui, a gente pode pegar um caderninho e anotar, ó. Pode pegar um caderninho e anotar que a gente aprende, né? Te agradeço, parabéns, Welber. Tá? Pena que você só tocou uma música, na próxima você toca mais. Com Tá? certeza. O Robson ainda disse que o Ipiraense, meu, não conhece nem 1% da sua história. Tá? É brincadeira. Vi um grande abraço, obrigado por tudo. Tá? E ele, Tamo ele disse, junto né, e que até. ele disse que Ademildo dava aula a ele da árvore genealógica. Realmente, Ademildo falava isso mesmo, né? Da Da árvore árvore genealógica ipiraense, né? Ipiraense, né? Interessante isso. Olha, Tá? gente, para fechar, semana que vem a gente tem mais música e tudo mais. Para fechar, eu queria agradecer a participação de todos, as perguntas, as afirmações. Veja como esse menino aí, eu me perdi aqui no nome dele, que falou do Bonfim, É né? Valmir. Valmir. Uma fala aqui, ele se viu na minha fala. Ele se viu ali, porque ele sabe do que eu estou falando, né? Ele também já identificou essas diferenças de costumes, de forma de falar das pessoas dos nossos povoados. A gente vai retomar isso aqui. E o Robson, ele fala aí que a gente não conhece 1%, é verdade, é verdade. E por isso a necessidade de uma política pública que a gente necessita em nosso município. E o Ademildo Almeida, meu amigo, antes de qualquer coisa, pense num historiador daqueles e era fuxiqueiro, tinha uma língua grande, sabia de detalhes das famílias, sabe? Eu passava horas conversando com ele, com riqueza de detalhes. Essas figuras precisam ser registradas também nos nossos anais. Né? Independente de se é político ou não é, não interessa. Nós temos aí, só para não me perder na memória aqui, nós temos uma figura dentro de Ipirá que precisa urgentemente ser registrado muita coisa com esse cidadão que chama-se Tom de Souza, um dos maiores intelectuais que tem dentro dessa cidade aí.
Vamos conversar com esse cidadão, vamos fazer registros para mostrar para as gerações daqui a 200 gerações que virão. Isso é história e a gente precisa estar reforçando isso. Portanto, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, batendo esse papo, né? É um bate-papo solto, descontraído. Cantei 2 músicas, na próxima eu vou preparar mais 2, né, devagarzinho. E é isso. Agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Tá bom, então uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam, e lembrando que amanhã também nós temos uma live, né, com a doutora Jaine, né, ela que é nutricionista, né, Johnny Costa, e vai estar aqui, ela e Luana Passos, que é personal trainer, né, então estaremos aqui amanhã com a live com a doutora Jaine e a Luana, para falarmos sobre obesidade. Então, uma boa noite a todos, que fiquem com Deus, e até o Elber, quarta-feira que vem, às 19 horas. Então, boa noite, muito axé, muita paz, muita luz. Boa noite. Boa noite.